people. Hoje nós vamos aprender sobre voz ativa, voz passiva, ativos presente, passado e futuro simples. A estrutura geral para a voz ativa é o sujeito que fez a ação, mais o verbo e o objeto que é o complemento da frase. Na voz passiva, nós usamos o objeto que estava em última instância e vem em evidência, seguido pelo verbo to be do mesmo, com o past participle e o resto da frase. Aqui nós temos uma frase no presente simples. I bought the new Game of Thrones book. Eu comprei o novo livro de Game of Thrones. Essa frase está em que voz? Ativa! Por que essa frase está em voz ativa? Porque tá colocou quem fez a ação aqui? Está em evidência, muito bem. Pois é, ativa. Parabéns, minha amiga! Na voz passiva, como é que ela ficaria? Alguém pode vir aqui e tentar me dizer? Eu não Vou posso. mostrar para o Lilian, Vai, você amigo. poderia vir? Mas se começa, viu? Você vai colocar ela na voz da voz ativa para a passiva. Vamos ter pé na nossa amiga. Por favor. Então, gente, me digam vocês, tá certo? Está, professor. Por que a gente sabe que está na voz passiva? Porque ela colocou o objeto em evidência. Muito bem. Como a gente viu aqui, o objeto está em evidência, que é de Game of Thrones book, com o verbo to be, was, o past participle do verbo, bought, e by me, que é o sujeito. Pronto. Pausa, opa. Gostaria de falar agora sobre a questão da voz ativa e voz passiva no pretérito ou passado. Bem, na construção da voz ativa, ela fica mais ou menos assim: o sujeito, mais o verbo no passado, objeto e complemento. Já na voz passiva, vemos o objeto, que no anterior ficava no final da frase, agora vem para o começo. Então vemos o objeto, mais verbo to be no passado, verbo no participo e complemento. Como no nosso exemplo aqui, somebody stole my car last night. Significa alguém roubou meu carro na noite passada. Alguém sabe me informar como ficaria essa frase na voz passiva? É, professor. Por favor, Leandro. My car was stolen last night. Aí. Alguém concorda com essa frase? Sim. Certo. Pronto. Correto. Então, ela colocou my car, que anteriormente era o objeto que veio para o início da frase. Was, verbo to be no passado. Stolen, verbo no participio. Last night, complemento. Boa tarde, turma. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa. Pouco atrasada, né? Trânsito, sabe? Bem, turma, hoje eu vou falar um pouco sobre o futuro na voz passiva e ativa. Como explicado anteriormente pelos professores, enquanto na voz ativa fica em evidência o sujeito, na passiva o objeto fica em evidência. Bem, aqui temos um exemplo, na passiva. The room will be cleaned later by me. O quarto será arrumado por mim depois. Vamos atentar para um fato importante. Seguindo a estrutura, que é o sujeito mais o will mais be mais o verbo no particípio, temos que analisar o verbo.
Se ele for regular, apenas acrescentamos ao final dele ED ou IED. Se ele for irregular, temos que estudar um pouco a tabela em que estará na terceira coluna. Alguém poderia vir aqui para transformar a passiva para ativa? Ou melhor, Ingrid, você que chegou atrasada, pode vir, por favor? Claro. Você quer fazer? Essa frase está certa, gente? Não. Sim. Sim, Professor. Obrigada, viu, Ingrid? Vamos observar como se modifica a estrutura. Enquanto na passiva o objeto, um quarto, está em evidência, na voz ativa o sujeito se torna em evidência, seguido do auxiliar o will, e o verbo regular, ele volta para sua forma base. E continuado pelo objeto. O futuro é essa estrutura. Aê, professor! Sobre voz ativa e passiva na assistência final? Sim! Com certeza que entenderam? Claro! Vocês estão liberados para o intervalo. Quando voltarmos, vamos ter mais 2 tempos verbais. Já devia ter cortado ali. Falando sobre um pouco de voz ativa e voz passiva, vamos falar agora sobre o past continuous, que é um outro período. Bem, a voz ativa dele, no exemplo que eu separei aqui para vocês, ficaria basicamente assim: My mother was cooking dinner when I arrived. Então, o formato dele para uma voz passiva seria o verbo to be no passado, mais o being, mais o verbo no particípio. Então, alguém se habilita a reescrever essa frase aqui na voz passiva? Eu não sei. Acho difícil. Bem Que a Rael, minha dona pequena. Não, nessa só? Primeiro. Professor, falta isso aqui, né? Isso. Volta. E não vou aceitar ele falar what the fuck no vídeo, não. Já tô ouvindo. Já tô ouvindo. Lá dá pra ver certo? É pra ver certo? Tudo errado. Gosto. Cookies. Tô nem enxergando nada. Todos concordam com a frase aqui? Mais ou menos, né? Acho que tá certo. Também tá certo. Então, Parabéns. tá certo. Tá, né? Sala, porque é muito importante. Saindo da nossa zona de conforto, que é o futuro simples, o passado simples e o presente simples, vamos falar agora do presente perfeito. O que muda nessa estrutura é porque nós vamos ter o auxiliar has ou have com o being e o particípio do passado do verbo. Então aqui nós temos a frase Somebody has broken the window, que significa alguém quebrou a janela. Em que voz essa frase está? Ativa. Por que ativa? Porque o sujeito está em evidência no começo da frase. Então, na voz ativa. Então, na voz passiva, alguém pode vir aqui e me dizer como é que ela ficaria? Já sabe. Engraçado. Nossos colegas, como ficaria essa frase na voz passiva? Eu
Bruno, por favor, não faça barulho. Desculpa, professor. Pronto, então, gente, Salatiel, a sua frase está certa, porém incompleta. Alguém pode me dizer o que foi que Salatiel esqueceu aqui, que é o mais importante? Verbo. Muito bem, o verbo broken, quebrou ou quebrar. Então, has been, e aqui nós temos o broken, que você esqueceu, Salatiel, mas mesmo assim está correto. Então, parabéns. Conseguimos aprender o assunto? Sim! Então, muito bem, estão liberados até a próxima. High time!